Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 8 de outubro, não reparem o barulho, tem ventilador no fundo, estou morrendo de calor aqui, está um inferno. E antes de eu começar a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificação todos os dias. E amanhã tem sala ao vivo liberada para o público. Então, se você quiser acompanhar o pregão comigo e com os meus alunos, basta entrar no meu servidor do Discord e participar da sala amanhã, 9 horas da manhã, beleza? Acho que era somente isso. Ah, e as vagas para a minha mentoria ainda estão abertas. Então, se quiser fazer parte, só preencher o formulário que também vai estar abaixo desse vídeo, na descrição do vídeo. Ditos avisos, bora lá pro gráfico que eu já estou perdendo a paciência porque o Twitter não está abrindo, o YouTube não está carregando os vídeos, não é minha internet, então assim, já estou perdendo a paciência. Porque tem coisa importante para mencionar no Twitter, de algumas análises e também de vídeos no YouTube. Mas enfim, bora lá, infelizmente sem ter acesso a esses sites. Finalmente consegui arrumar aqui o negócio do Twitter, enfim, isso aconteceu com a minha internet agora mesmo não. Mas hoje o dólar movimenta aqui em relação ao renko, troca de cor. Não cheguei a fazer nada, mas eu estava de olho no gráfico de candle para fazer uma compra nessa região e ainda bem que eu não fiz porque está bem traiçoeiro ultimamente. Eu fiz foi mais no índice hoje, mas o dólar aqui teve bastante troca início do dia que não rendeu tantos pontos, não andava. Então a gente teve aqui, não andou, teria estopado. Aqui teria andado um pouquinho, aqui também alguns pontinhos, aí stop, 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 stop. Aqui já andou mais. E aí já era o final do dia e a gente vê que demorou bastante. Tanto é que eu lembro que na hora que estava dando oportunidade de compra no gráfico de candle, não estava andando. E se for ver que a tempo de bloco, né? 1 hora para andar é só isso aqui de bloco. Então estava bem ruim já na parte aqui depois do almoço. Já não valia a pena mais o risco. E aí, falando do gráfico de candles, deixa eu já abrir aqui, porque hoje teve um movimento. Não esperava esse jeito como movimento hoje. Foi bem mais feio para mim, na minha opinião, foi mais feio, mais difícil de analisar do que o índice. Hoje aqui a abertura foi um gapzinho de alta, primeiro candle de inclusive, esqueci de citar isso na hora, foi um long leg doji, esqueci, acabei de ver isso. Nós temos aqui então, sendo o primeiro candle desse jeito, é importante a gente esperar sair da máxima ou da mínima do primeiro candle. É bem, assim, interessante, mais seguro. Tanto é que a gente viu que no início do dia só teve rompimento falso, até que depois rompeu e fez pullback. Então a gente teve um movimento início do dia muito travado. Eu tava comentando aqui com a abertura de forma esticada, né? Mesmo com LS ativo, não tinha possibilidade de reversão. Não vejo nenhum setup, não vejo setup da VWAP, não tem gap dinâmico de dólar. Não tem aqui possibilidade de reversão, que não tem risco retorno. Faz um pullback, pensar em compra, não preenche critérios para pensar em compra, então também não vou comprar. E aí o movimento acaba renovando o máximo e testa essa região aqui de uma resistência, um caixote importante. Volta, testa a média 20, um pullback bem agressivo também, não vejo compras aqui nessa região. A gente nem teve um bom cruzamento da VWAP. E a gente tem um pullback agressivo. E aí começa a se formar um possível ombro, cabeça-ombro. Bem bonitinho, só que infelizmente não foi pra frente. Acabou travando nessa região. Essa trava aqui era uma LT junto. Ó, se for lá, puxar lá de trás, é uma LT que tá passando aqui e acabou fazendo como se fosse uma troca de polaridade dela. Fechou o gap e ficou travado. Então o oco acabou sendo desconsiderado e acabou sendo uma lateralidade. Rompeu essa lateralidade. Fez aqui como se fosse um movimento que não tem reversão, não preenche critério, não estava esticado, o LS não estava ativo, então não vou caçar vendas. Faz um pullback, estava até formando um candle bonito, não formou, também não formou, e aí fez esse. Até comentei, pode ser até um possível gatilho de compra. Stop aqui embaixo, 1 para 1, e a gente vê que o movimento não passou dessa região. E aí, eu estava até comentando a possibilidade de estar já formando aqui, já que estava respeitando essa região desse topo, um alargamento do dia. Nós temos aqui fundos ascendentes e topos ascendentes. Aí estava bem feio início do dia, então. Ficou bem travado, e aí deu essa volatilidade acabando, estopando quem pensou em compra. Se tiver um barulho estranho no fundo é porque hoje eu estou com janela aberta, ventilador na minha cara, então o barulho pode ficar um pouco estranho o som. E aqui chegou na média de 50 junto com troca de polaridade, não tem risco retorno de setup de 50 aqui, não vejo. E uma coisa que eu estava comentando desde o início do dia que não estava legal, o dólar estava formando gap entre candles, fecha no preço, abre em outro, fecha no preço, abre em outro.
fecha num preço, abre em outro. Tava fazendo isso com uma frequência que na parte da manhã não deveria ter. Isso é normal na parte da tarde. Aqui a gente vê a bagunça, ó. Mas parte da manhã, se isso tá acontecendo, é porque não tem volume bom, não tem liquidez. E aí a gente teve muito isso aqui nessa região, não tava movimentando. Até que deu um queno do nada, mas também travou do nada também. Tentou romper máximo, rompimento falso, e aí morreu. Mas assim, morreu, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer até o final do dia. E já falando para amanhã, aqui essa região, algumas mudanças, coisas que eu vou tirar dessa região, já vou tirar até essa LT do alargamento para não fazer bagunça aqui. Esse caixote aqui, deixa eu aumentar o tempo gráfico, eu estou no contrato atual para ficar mais fácil de ver, né? Nós tivemos um gap nesse dia aqui, que esse gap está aberto, pode ser que esteja subindo para poder preencher esse gap. Ainda não foi preenchido, tá quase preenchendo. Eu ainda vou deixar esse caixote aqui dessa região, acho uma região ainda importante. E aqui desse topo ainda também é bem relevante, lá em cima. E distância em relação a pontos, nós temos aqui uns 30 pontos, tá bem perto. Outra coisa que eu vou deixar, SLT de baixo, só para lembrar que pode ser um rompimento falso, quem sabe. E eu marquei uma outra hoje, que eu vou mudar a linha aqui, para eu lembrar que nós temos aqui uma outra LT, que pode estar formando, então, um canal, tá? Que isso aqui pode ser uma grande bandeira de baixa, a longo prazo. E aí, depois, futuramente, se precisar, eu marco essa LT aqui de baixo. Então, nós estamos na LT de cima, tem muita trava aqui nessa região, tem fechamento de gap. Então, é uma região de possível bloqueio do preço. Por médias aqui, se for aumentar o tempo gráfico, vamos ver a série histórica. A série histórica indo para o semanal. Semanal até que tudo bem, mas o diário aqui tá tentando romper a média de 20. Não gostei desse movimento, tem divergência de FR. Está estranho, tá? Essa subidinha aqui tá bem feio esses últimos dias. Então, segue aquelas marcações que eu deixei aqui nesse gráfico. Eu não vou tirar elas ainda. O movimento de hoje acabou formando uma subida aqui no finalzinho, como se fosse uma cunha, né? Uma cunha tipo deriva, que tende a ser um padrão de reversão. Então, possivelmente amanhã um gap pode romper já essa região ou para cima ou para baixo, porque esse padrãozinho tá funilando aqui. E aí, só para eu lembrar disso aqui, eu vou marcar esse LT na parte de baixo, só para lembrar que nós temos aqui um afunilamento e amanhã a possibilidade de um gap rompendo essa região aqui, para sair dessa região, essa trava, muito estranho. A inclinação desses últimos dias não tá uma inclinação saudável, tá bem esticada. Se eu for marcar aqui em relação à projeção desse pivô, desse fundo com esse topo para cima, a gente já tem o 100% e o 161 tá um pouco aqui em cima. Em relação ao dia de hoje, o primeiro candle, que foi um long leg doji, se eu marcar a primeira pernada do candle 1 ao 2 para cima, a gente vê que exatamente o 161 acabou sendo o topo do dia. Então, travou bastante e o 100% também, o 100% também na parte da manhã também chegou a travar. Bem feio o cenário aqui. E aí, falando do índice, que foi onde eu cheguei a fazer operações, e hoje, sinceramente, foi uma loucura, não foi giro louco, porque giro louco seria se eu estivesse estopando e entrava, estopando, entrava, estopando, entrava, não foi esse caso. O caso que aconteceu hoje, basicamente, foi várias vezes pegar minha proteção. Eu queria um movimento de alta, voltar a pegar minha proteção. Entrava de novo, pegar minha proteção. Entrava de novo, pegar a proteção. E aí, de stop mesmo, acabei estopando uma. Depois eu como é que fala? Recuperei. Entrei de novo, tomei stop. Quarta, recuperei. Aí depois entrava de novo, pegava proteção. Tava praticamente fazendo scalping de 30 pontos hoje. Toda hora eu pegava proteção. O movimento aqui em relação à troca de cor, cheguei a fazer várias trocas de cor aqui. Início do dia, tá? Início do dia, deixa eu puxar, nós estamos dia 8. Aqui, não pensei em vendas em nenhum momento. Foi muito forte já logo a abertura. Já pensei logo em compra. Só que essa aqui, eu lembro que eu não cheguei a fazer, tá? Não cheguei a fazer essa compra aqui. Foi logo nos primeiros minutos, resolvi esperar. O movimento chegou até a andar alguns pontinhos. E aí depois a gente teve aqui a outra troca de cor. Essa troca de cor aqui eu cheguei a fazer. Essa foi a primeira operação do dia, era quase 10 horas. E aí eu lembro que a primeira operação foi aqui. Chegou a estopar. Então larguei essa operação, não investi para venda, não tinha cenário, o movimento estava esticado. Daqui a pouco eu vou mostrar pelo gráfico de candles e também a questão das ações. Trocou de novo para compra, fiz a compra, só que pegava minha proteção. Tirava aqui eu não fazia essa venda, entrava na compra, me tirava. Aí essa aqui, caso de stop. Aí eu entrava na compra de novo, o negócio subia, pegava a proteção.
Eu não vendia. Em nenhum momento estava pensando em venda nesse momento aqui, tá? Depois que eu cheguei a pensar em vendas. E aí nós tivemos aqui um cenário que é a alta de novo. Eu fiz a compra, protegi, pegou de novo a proteção. Não fiz a venda. Aqui de novo, fiz a compra, movimento foi, pegou proteção. Aí chega, né? Aí eu fui almoçar, fez esse rompimento dessa máxima aqui. Quando voltou, eu fiz essa venda. Aí essa venda acabou, que eu saí exatamente nessa região desse fundo aqui e não fiz mais nada. Acabou realmente protegendo não, recuperando as operações anteriores e saí com alguns pontinhos. Mas assim, só raiva que eu passei hoje, toda hora pegando a proteção. O movimento não andava muito com facilidade. Diferente nisso do dia, né, que teve queda rápido. E aqui também, depois ficou bem travado, fazia muita volta, né? Isso não é legal. E aí as subidas ficam difíceis. Subida, difícil, difícil, difícil. Então, bem complicado aqui. Em relação a 10R, o que eu vou notar na planilha de backtest do Renko Comédias, deixa eu mostrar aqui. Começando no início do dia, nós tivemos aqui venda. Sim, venda de fundo. Em relação a essa planilha, a gente não tem muito que questionar isso. A gente tem um pullback bonitinho aqui, acabou andando até uns 270, então 2 para 1. O movimento voltou, só que eu não vejo aqui possibilidade. Infelizmente estava abaixo da VWAP. Aqui em cima não tem risco retorno. O movimento estava em região de resistência, quase máxima do dia. E aí volta, infelizmente, na cara de VWAP. Aqui tem um pullback, é gatilho. Esse 94 tem risco de ser fundo, estava esticado. E aí depois dessa região não vejo nada. Aqui tá em torno da VWAP. Aqui rompeu, fez pullback, bom. Só que esse pullback aqui, deixa eu ver se teria pago pelo menos 1 para 1. Eu acho que sim e teria pego proteção. Pagou e pegou proteção. Depois não vejo nada, sem tendência. Aqui tá na cara da VWAP Band. Aqui não tem risco retorno para VWAP normal. Tem mais risco do que retorno para VWAP. E aqui já começou a ficar bem travado até o final do dia. Então, deu poucas oportunidades hoje no geral, tá? Não foi um dia limpo e fácil de se entender. E aí, graficamente falando, que a gente teve hoje. A abertura já me assustou um pouco em relação ao gap. Mas só ressaltando o macro aqui, a gente tinha, né? SLT, essa região aqui, que ontem acabou respeitando como se fosse troca de polaridade. Aí, se eu for olhar agora, juntando tudo com o cenário de hoje, é como se fosse um pullback. E o dia de hoje acabou fazendo esse movimento aqui de correção. Quem sabe, né? Para voltar a cair. Voltando, a gente teve aqui um gap bem expressivo. Na hora que eu cheguei, tava marcando mais ou menos aqui para abertura. E aí, de repente, foi lá para baixo. Aí eu tava olhando o pré-mercado, né? Vendo o que estava acontecendo lá fora. E já comecei a identificar que alguma coisa estava de importante, né? Acontecendo, porque por uma abertura desse gap aqui, algo estava acontecendo. Não é normal um gap desse, sem notícia, sem um motivo, né? E aí a gente teve um motivo. Já juntando com o macro aqui, já juntando tudo, e que a gente tinha antes da abertura do pregão, né? Mercado chinês, inclusive eu falei ontem no estudo semanal, o mercado chinês ia voltar de feriado ontem. E aí, desde terça-feira da semana passada, sem fazer movimento. E o gráfico do mercado Hang Seng, eu tava comentando ontem exatamente, falei que, olha, tava esticado, deixa eu ir pro diário. Tava bem esticado ontem, era aqui que eu tava olhando, aqui em cima, muito esticado. Depois de dias de mercado fechado, isso aqui tá com cara que precisa de correção. Independente do operacional, todo mundo sabe que isso aqui está esticado. Ah, tem espaço para subir mais? Tem, pode ser, mas precisa de correção. Aqui corrigiu, ficou longe, então vai ter correção a qualquer momento. E aí acaba aproveitando sendo hoje, né? E olha essa puta barra que fez aqui, com o retorno do pós-feriado. Chegando cada vez mais próximo agora da média 20. Mas por que caiu? Nós tivemos uma queda lá fora de quase 10%, tá? Muito forte isso. Xangai pelo menos chegou a subir, mas Hang Seng aqui, o foco, né? Chegou a cair bem forte. Japão também. Índices europeus também estavam no campo negativo, não tão forte assim. Mas aqui, isso aqui é muita coisa. DXY estava ok. E aí, passando para cá, juros americanos até ok. Agora vem, ó, minério de ferro puxando bastante, depois de vários dias consecutivos de alta. Aí a gente vai lá, abre o gráfico do minério de ferro e que a gente vê o mesmo cenário, muito esticado, região a 200, precisa de uma correção. E hoje fez essa correção.
E aí nós tínhamos a questão do petróleo também caindo bem forte hoje. Por que também? Se for olhar o gráfico, eu comentei ontem, dias consecutivos de alta, região de resistência precisa de correção. Acabou sendo hoje. Então nós tínhamos tanto minério quanto petróleo corrigindo, e isso poderia impactar diretamente duas empresas muito importantes para a gente, que é a Petro e Vale. Se a gente for ver a DR da Vale, estava no pré-mercado lá fora caindo quase 4%. Isso aqui já é muita coisa. E se for ver o DR da Petro, estava caindo mais de 1%. Também é relevante. Então, duas ações importantes já tendo viés de baixa, o que acontece? O mercado futuro projeta um viés baixista de gap. Então, a gente teve esse gap de baixa aqui. Não vejo gap dinâmico, não vejo nada em relação a essa abertura. Movimento bem forte. Eu vi uma pessoa comentando no grupo assim, loucura, né? Ai, que eu comprei na abertura. E ainda, no 1 minuto. No primeiro candle de 1 minuto. Olha a loucura. Isso eu tô no minuto aqui. Aí a pessoa entrou exatamente na abertura. E diz ela que ainda bem colocou ordem oco, já plotada com as parciais, porque não teria dado tempo da pessoa fazer parcial à mão, porque voltou muito rápido. Gente, essas pessoas que ficam operando abertura desse jeito assim, é loucura, né? Nem eu tenho exatamente de abertura. Não tenho. Eu tenho que esperar alguma coisa se formar. E a pessoa entra só porque tá aqui na abertura. E aí o movimento foi lá em cima, 310 pontos e voltou. Caiu aqui uns 400. Testando uma região de fundo importante, que é aqui de trás, este fundo aqui. Então, testou. E detalhe, já abriu abaixo dessa região aqui. E quando abriu com esse gap, acabou influenciando esse movimento de força vendedora. Acabou acionando stop de muitos comprados. Porque só porque o fato de ter aberto aqui embaixo já é um motivo muito importante. Ficou de forma esticada. Eu não vejo setup de reversão no segundo candle. Eu preciso de mais confirmação e eu não tinha confiança suficiente. Pensei em comprar agora no terceiro candle. O risco-retorno até tinha para 9. Só que a questão era o stop. Se eu for ver o stop aqui, estava de mais de 400 pontos. Não vale o risco. E aí o movimento sobe, a gente vê que precisou de 4 candles para tentar anular parte do movimento da primeira barra. E detalhe, ainda dentro do primeiro corpo, da primeira barra. Respeita essa região, tenta voltar, voltando também com dificuldade, até que vai lá, testa o fundo. Nessa região de fundo aqui, acabou acionando os stops de quem comprou, né? Acreditando que ia respeitar, acionou esses stops. E aí faz um pullback nessa região aqui. Eu lembro que eu cheguei a fazer a primeira compra de Renko. Acabou estopando com esse movimento da abertura do à vista, tá? Fez pullback, mas aí eu tava até comentando na hora, que eu acho que o Emerson, né? Ele tava falando assim, mas as ações estão com movimento para abrir em baixa. Esse negócio vai cair muito mais, que não sei o que, isso aí vai ser super tendência. Tem que tomar muito cuidado com isso, essa questão de super tendência. Alguns motivos importantes. Graficamente, o gap já se precifica muita coisa pelo futuro. Então, o gap aqui já estava precificando e, além disso, estava caindo mais, ou seja, estava na região do fundo aqui. Para esperar que venha a ser uma queda de super tendência, algumas características muito importantes. Não é interessante estar na cara de Kelt, né? Ou seja, o gap já estragou a situação, então seria um pouco difícil a gente ver um dia de grande tendência com Keltner aqui na cara. Keltner é uma fronteira muito forte. E outra, dia de super tendência no caso de venda, a VWAP tende a ficar afastada do preço. Então a gente vê que no início do dia ela não estava assim, a VWAP estava próxima. Se eu pegar outros dias aleatórios, tipo, teve um movimento esticado, a VWAP ficou longe. Mas teve um outro dia aqui atrás, esse dia aqui, mesmo não ter sido uma super tendência assim, ter caído mais de lado, a gente vê que a VWAP mal testou, praticamente não testou. Não testou, só foi no primeiro candle do dia e depois se afastou. E nesse dia foi mais de tendência, foi mais bonito. Primeiro, porque nem teve um gap estragando o movimento, estava longe de Keltner, porque na hora que chegou em Keltner já ficou travado. Então o gráfico também é muito importante. E vem a questão de precificação, o gap já está precificado, e aí tem que tomar outro cuidado com uma outra coisa. Quando tem o efeito manada. A gente tem uma situação que todo mundo estava vendo no cenário de baixa, né? Vai cair mais porque Vale e Petro está caindo. Gente, já está no fundo, né? E aí acontece uma influência grande de muitas pessoas pensarem justamente nisso, de querer vender fundo. E quando todo mundo está querendo vender fundo, cuidado com o efeito manada, começa um movimento de retorno. Só me estopou aqui, já virou a cor de novo, entrei na compra. Esse movimento acabou subindo. Deu para recuperar a operação anterior, acabou depois pegando a proteção. E aí nessa altinha aqui, cheguei a fazer também compra, pegava a proteção.
E aí eu tava vendo esse ombro, cabeça, ombro aqui, esse primeiro, né? Acabou tentando romper, só que não conseguiu com o movimento. E voltou, pegou proteção de novo. Aí nessa volta aqui eu não cheguei a fazer nada nessa penada de baixa. Travou nessa região da VWAP. E aí o movimento sobe de novo, eu tava comentando. Opa, tá com cara de um outro ombro, cabeça, ombro. Esse daqui. E aí tentou várias vezes romper essa linha do pescoço, mas tinha bloqueios, não só de linha do pescoço, mas claramente também nós tínhamos aqui 50% de fibogap, nós tínhamos a média de 50, de 80. Então, região importante que travou feio. E aí, aqui também pegou minha proteção. Pegou minha proteção, o movimento acabou subindo. E essa alta aqui, eu tava almoçando. Aí eu fiquei puta, né? Depois que eu cheguei, falei assim, nossa, não acredito. Esse movimento aqui pegou minha proteção só pra depois subir mais um pouquinho. Aí beleza, chegou num ponto importante. E começou a travar aqui. Travar numa região que era o fundo de ontem, ó. Fundo de ontem. Importante. Média de 200 também. E aí nós temos aqui uma região que começou a confirmar o toque de LT. E esses fundos também estavam subindo respeitando a LT. Estava funilando. Isso aqui não é algo, um padrão bom, né? Para subir mais. E aí nós temos a trap zone da 20 com 200. O movimento não estava legal para continuar subindo. Aqui eu já não via mais compras. Fiz a venda aqui de troca de cor. Consegui pegar rapidinho esses pontos, já saí logo na média 50 por cansaço, porque o Rodrigo estava aqui. Continua, continua. Vai cair mais, vai cair mais. A voz do capeta me influenciando. Não quis não, tava cansada demais, chega. E aí saí da operação. E aí o movimento ficou bem ruim depois. Média sem tendência e foi, assim, o fim, né? Não teve muito o que fazer depois, bem travado em torno das médias. Então o cenário aqui hoje foi bem confuso também, no geral, não achei fácil. O macro, eu até comentei outra coisa importante, né, em relação a este fundo. Falei que é muito importante olhar a correlação de Ibov com índice futuro em fundos e topos para romper. Se o futuro já estava rompendo esse fundo desse caixote que eu tenho, o Ibov não estava rompendo. Nós temos aqui o fundo aqui embaixo, ó, e mal testou. Então, como que eu vou vender futuro se o Ibov, que é o principal, que é a base sólida aqui que nós temos, não estava no fundo? E aí acaba sendo um rompimento falso. O movimento acabou realmente respeitando, cravou o Keltner e voltou. E aqui em relação à variação, não chegou a bater exatamente uma variação forte. Aqui, em relação à variação mesmo, foi. Não, infelizmente, devia ter chegado mais perto para dar mais uma correlação. Porque aqui nesse fundo não tinha nada além de Keltner, de. Não, só isso, não tinha mais nada. Nada, nada, nada. Enfim, era uma coisa, uma região isolada aqui. Só bateu em Keltner e pronto. E falando do macro, agora para amanhã, eu ainda vou deixar aqui no futuro essa região marcada. Eu só vou atualizar um pouco agora para baixo. Nós temos aqui essa região de suporte, então vou tirar essa marcação aqui. Vou deixar essa LT por enquanto. E aí nós temos um cenário que essa LT de cima, né, ainda segue respeitando. Vai que, né, futuramente possa testar de novo. Só que no momento atual eu não vejo nenhuma marcação interessante se marcar alguma resistência aqui. Não vejo aqui, não vejo nada. Então, próxima região realmente esse topo aqui. Esse daqui também eu não vejo forte, não vejo. Não vejo esse aqui, não vejo nada. As médias estão sem tendência nesse meio. Deixa eu limpar, deixar só 200 e a 20. Não tá bonito o cenário. Infelizmente aqui no macro, diário tá confuso. Esses últimos dias está confuso não só aqui, mas o mercado lá fora também. O Ibov tá uma loucura também. É indeciso, respeitou esse fundo aqui, com rejeição inferior. Só que, como eu disse hoje no início do pregão, nós temos motivos para tentar fazer o preço subir, tem motivos para tentar jogar o preço para baixo. Aqui tem muita pressão compradora, mas também tem motivos para cair. E aí tá funilando, ó. Nós estamos em trap zone de price action. O movimento tá para baixo e aqui respeitando, ó. Então, tem muita trava aqui que eu não sei que direção que esse negócio vai acabar tomando. Aqui em relação a 5 minutos, só para aproximar aqui amanhã, gráfico futuro. Cenário com médias, possibilidade de gap dinâmico, olha, o jeito como fechou não tem um cenário interessante não fechou em tendência. Setup da VWAP só se tiver um gap expressivo, forte, mas fora isso, não consigo identificar o que esse índice está querendo fazer. Talvez pernada aqui de
teoria ondas de Elliott para baixo, alguma pernada a mais vai ser formada? Pode ser. Mas fora isso, não consigo entender o cenário aqui, o que, que está o índice querendo fazer, tá? A média 200 está flat. Não fechou, não testou o ajuste de hoje. Acabei achando que poderia vir a testar, mas chegou bem perto. Isso que é o importante. E aí, deixa eu fechar essas coisinhas aqui. E só comentando como foi realmente o mercado lá fora. Não foi só feio aqui, foi feio lá fora também. Só que lá fora acabou ainda fechando um pullback da média de 20. Só que tá testando muito essa região. Não tá conseguindo renovar a máxima com facilidade. Aqui, Dow Jones também tá bem estranho. Olha, os últimos dias no gráfico diário tá bem ruim. Nasdaq também. Já o DXY hoje também bem ruim. Foi esse candle doji aqui, depois do dia de ontem, né? Bem travado, depois de dias consecutivos de alta. O nosso EWZ tá numa região de suporte. Isso aqui é importante ressaltar, porque isso pode dar uma pressão compradora para voltar a subir amanhã. Região de suporte. Hang Seng tá realmente caindo e tem espaço para cair mais, e por isso a gente pode ser atingido por isso, porque a Vale subiu nos últimos dias por causa da China. Não teve motivo aí, explicando a situação mais o porquê, essa reação, né? Basicamente, assim, esses últimos dias, China tinha prometido alguns pacotes, né? Pacotes de investimento no próprio governo. Tipo assim, tira dinheiro do governo e investe na economia. Não é a economia que está por conta própria crescendo de forma saudável. Não, é o governo injetando dinheiro na economia. Prometeram. Só que até o momento não explicou como que vai ser isso. Não deu mais detalhes. E isso o mercado não gostou, porque é como se fosse mentira, né? Não sabe o que vai fazer realmente. E aí sentiu. Sentiu aqui e começou já a voltar. Uma outra coisa importante, volta pro gráfico aqui. O VIX ok hoje, o ouro, só pra gente ver, tá corrigindo o pullback na 20. Os juros americanos, tá? Nos últimos dias subiu bastante, isso porque, infelizmente, pela questão do mercado de trabalho, estão até pensando que não haverá cortes tão fortes assim de juros. A situação lá no mercado de trabalho dos Estados Unidos está sendo uma discussão bem grande. E basicamente amanhã voltar a acompanhar principalmente Vale e Petro, como que estarão as ADRs. Pós-mercado, Petro está levemente positiva e a Vale está no 0 a 0, mas amanhã que vai ser mais importante o pré-mercado. Aqui outra coisa importante se ressaltar, que hoje então a queda, né, dos índices de Hong Kong foi a pior queda desde 2008. A gente sabe o que aconteceu em 2008, né? A situação da crise ali nos Estados Unidos. Após o governo falhar, então, em dar informações mais sólidas sobre os estímulos fiscais que haviam sido prometidos. Então, graficamente, esse movimento aqui, a última vez que teve uma queda tão forte assim foi nessa época aqui, que foi justamente aquela situação de 2008, que foi bem complicada. Então, lá em 2008 foi muito pior do que agora. E aí ainda teve uma outra lá mais ou menos em 95, eu acho, mais ou menos, lá atrás. Então, hoje, na hora que eu já abri, já vi Hang Seng caindo, isso tudo, eu já fiquei até preocupada. Notícia hoje, fora isso, programada, não tinha nada relevante. Amanhã, eu acho que também não vai ter, deixa eu ver. Vai ter o IPCA nosso, abertura já no pregão. Alguns discursos aqui antes do pregão. Mas notícia mesmo durante o pregão, nós não temos. Praticamente é quinta-feira que vai ser a notícia mais importante. Tem aqui amanhã de tarde, mas é só 3 horas da tarde. Mas quinta é realmente o foco, porque quinta tem IPC. IPC nos Estados Unidos, que é outro ponto muito importante de ficar colado para reparar, olhar, né, próximo, para ver como que vai ser as próximas atitudes do Fed. Mas fora isso, o mercado, nossa, tô assim, sentindo tendo uma sensação que tá bem difícil, tá? Esses últimos dias, desde aqui, mais ou menos dia 23/9, esses últimos candles aqui do diário, dá pra ver que não é coisa na minha cabeça. Esses últimos candles não estão sendo normais, tá bem travado. As máximas e mínimas estão muito próximas. Tem fechamento aqui. Aí fechou aqui. Não está se afastando, né? Aí ficou travado nessa região. Aí quando rompe, tá rompendo com candle de indecisão. Não tá bonito. Não tá bonito. E eu falo isso pro dólar também. O dólar aqui nesses últimos dias também está bem travado. Parece que os investidores, o fluxo mesmo,
está de stand-by, sabe? Esperando alguma coisa. Não sei o que eles estão esperando, porque não é só aqui que está acontecendo isso. O mercado americano também está muito, muito parado. Não, assim, eu acho que inclusive está pior do que aqui. Porque se a gente for olhar o S&P, aqui pelo menos tentou romper máximas ou mínimas de um caixotinho, né? O S&P nem isso está fazendo. Nem isso. Está realmente muito travado. Então, não estou gostando do cenário desses últimos dias. Não sei quando, o que eles estão esperando para melhorar.